Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como, por exemplo, a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Agora, para a gente entender mesmo esse CERN, o que eles estão tentando abrir, já vamos olhar aqui a inauguração do túnel de São Gotardo, nos Alpes Suíços. Que pena que essa foto não saiu boa, mas eu queria que vocês vissem a dimensão do tamanho do túnel debaixo do tamanho das montanhas, que são os Alpes Suíços. E esse túnel de São Gotardo teve uma inauguração, gente. Agora acreditem, se você for assistir o vídeo dessa inauguração, ou você não vai durar 5 minutos, ou você vai ficar assim, As autoridades que estavam lá assistindo, eles não sabiam o que fazer. Eles não estavam esperando uma coisa tão horrorosa, tão podre, tão demoníaca. Então, teve muita dança, são todos dançarinos, representando os trabalhadores. Agora, sexo, assim, uma coisa imoral. Os caras estão seminus. O que é isso? Se estava ruim, pode piorar. Pode piorar. Tudo isso fez parte dessa cerimônia, dentro do túnel, fora do túnel. Ó, o chifrudo. Não é mera coincidência que esse túnel está do lado do Instituto de Física lá, e que eles me fazem um ato profético endemoniado nessa inauguração desse túnel. Não tem como. E tem vários vídeos na internet de crentes que foram interpretando cada ato satânico que foi acontecendo. E a mídia chamou até de ritual de Gotardo. Né? E os trabalhadores, você vê essa formação, né? O acelerador de partículas, ele tem esse formato. E aí eles foram tentar encontrar por que os dançarinos também fizeram esse formato em vários momentos. Da onde vem isso? Isso é uma roda de Dharma, que eu não sei o que é, tá? Mas diz aqui que é um símbolo representando o Dharma, que significa lei. No hinduísmo, já está péssimo. Nos ensinamentos de Buda, pronto, piorou. Sobre o caminho para a iluminação. Então, isso te leva para a iluminação. Você viu alguma coisa? Alguma coisa que te leva a pensar que você vai ser iluminado de alguma maneira para o bem? Jesus da glória, o que é isso? Tem até uma noiva em algum lugar ali, ó. Aquela lá é uma noiva de Satanás. Um monte de noivas, prostitutas, né? Pela maneira como colocaram as roupas nelas. Ah, é Dharma, vai com karma, entendi. Então é a roda da doutrina, a roda da lei, a roda da vida e é o oposto do karma. Então karma e Dharma, você acreditou, né? Uau, que legal. Representado como uma roda de biga com 8 raios. Gente, eu tenho que falar parabéns, você conseguiu acreditar numa coisa podre, nojenta, horrorosa dessa. Como é que uma coisa nojenta dessa traz o bem? É que nem você ir no templo lá hindu, com aquele monte de rato, aquela sujeira, aquela coisa horrorosa, e achar que você está fazendo uma coisa que vai fazer bem para você. Aí você olha para as pessoas ao seu redor e você só vê pobreza e sujeira. Mas não, escuta, esse povo todo adora esse Deus. É isso que você quer? Vai no centro de Macumba, veja o que eles adoram, veja como eles vivem. É um horror. Mas é o entenebrecimento da mente. E se nós não estivermos muito firmemente ali afiados na palavra e despertos, o mesmo engano virá sobre toda a terra. Nós temos de estar no esconderijo do Altíssimo,
com toda a luz do Evangelho acesa o tempo todo ao nosso redor, para que nós não caiamos em nenhum desse engano. O pior é que eles falam que os ratos, os macacos são seus antepassados. Sangue de Jesus tem poder, né? Falando em rituais macabros, vamos dar uma olhadinha lá na abertura dos Jogos da Comunidade Britânica. Data, não achei, esqueci da data. Foi recente. Que tal? Ah, não, esqueci de pôr a data, mas foi recente. A mulher e o touro. Ela doma o touro, ela monta no touro. Olha, todas as nações ao redor. Precisa tirar o Brasil daí, né? Olha isso. Vê se isso é uma cerimônia para onde você quer levar seu filho para assistir. E aqui, a mesma cerimônia. Um outro lado da cerimônia com a Torre de Babel, gente. O negócio começou baixinho, foi subindo, subindo com o olho. Né? Repare, é uma Torre de Babel. Com o U2 que fez cantou as aberturas lá. E a palavra demon, cadê? Eu vi a palavra demon em algum lugar. No meio da figura do meio. Ah, aqui, ó. Demon. É uma cabeça de ovo, perdão, Deus. Escrito demônio, com chifre e um monte... Ah, gente, não dá. Não dá. É macabro demais. E é um ato profético. Não para por aí? Não, não para por aí. Vamos nas Olimpíadas de Londres de 2012, que ainda está mais ou menos aqui 10 anos, né? Olha isso, é um bebê no meio de uma enfermaria. Um monte de enfermeiro. Parece que eles estão preparando para a pandemia, né? E a morte, gente? Olha isso! Como é que você leva uma criança para assistir uma cerimônia podre dessas? E a gente já... Eu não sabia nem que existia. A gente nem assiste mais essas coisas, né? Mas é o que o mundo está assistindo. É o que está entrando na mente e na casa das pessoas. Quando o inimigo começar a apertar o cerco para o controle, elas já estão robotizadas, hipnotizadas com essa podridão. Estou chegando no fim. 2020. O ano em que o mundo parou com o Covid-19. Que outras ocasiões, que outros eventos no mundo pararam o mundo? Que outros eventos em outras eras pararam o planeta? Já falei isso em várias aulas nossas. Alguém se lembra? Não ganha prêmio. Se tivesse prêmio, vocês lembrariam? Como? Quando? Não ouvi. Quando que parou o mundo? Não. Antes de 2019, que eventos... Não, a Páscoa não parou o mundo. O dilúvio, obrigada. Qual é o segundo? Deixa eu mudar meu palavreado. Que evento impactou o mundo todo? Que outros 2 eventos impactaram o mundo? O dilúvio? A peste negra não veio, não parou o mundo todo. Também não. Volta para a Bíblia. Não. Impactou o globo, o planeta, toda a humanidade. Dilúvio em seguida. Obrigada, Torre de Babel, parabéns. Ninguém ganhou o prêmio. Tá faltando muito, não estou gostando. Mas parabéns, porque você acertou. Eu gosto quando acerta. Não gosto quando falta. Gente, deixa eu falar uma coisa. Teve gente que fez inscrição 3 vezes. Não precisa fazer a inscrição 3 vezes, uma já tá bom. Faz e vem. Teve gente que fez e nem veio. O mundo parou em 2 outros momentos na história da humanidade. Dilúvio e Torre de Babel.
Parou porque a humanidade foi toda impactada. Então, o mundo entrou em pandemônio no dilúvio. Deus destruiu tudo, não sobrou quase nada. E em Babel, a humanidade foi toda impactada, porque todos estavam ali. E todos tiveram alguma mudança de idioma acontecendo com eles e tiveram de migrar para outro lugar. Mas, nos tempos modernos, nós tivemos o advento do Covid-19, que impactou todas as nações. A Primeira Grande Guerra não impactou todas as nações, né? A gente já não chama nem de guerra mundial, chama de grande guerra porque foi uma grande guerra. A Segunda Grande Guerra teve participação, mas não chegou nada aqui no Brasil, né? Agora, a Covid-19, seja ele certo, errado, verdadeiro, falso, whatever, ele impactou o planeta todo. E todo mundo fechou o seu espaço aéreo. Eu acho que ninguém deixou o espaço aéreo que fosse por um mês. Todo o planeta foi impactado e foi abalado. Isso fala algo, isso é algo importante. Algo que Deus, nós temos várias visões do que aconteceu. Primeiro, o inimigo quis nos destruir e ele fez isso tirando as nossas liberdades, porque na crise e no caos nós entregamos para o governo pode mandar e a gente acaba obedecendo. E se não obedecesse, iam na praia te catar e te jogar na cadeia, né? Aconteceram coisas bem esquisitas. E também tiveram os lockdowns. Isso impactou o planeta todo. Alguns países mais, alguns países menos. E as duas perspectivas que nós vemos é o inimigo gerando mais controle, como nós lemos lá atrás que o Schwab aproveitou para fazer, implementar mais controle sobre nós. E em segundo lugar, Deus nos mandou para casa também, porque Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós estivermos presos em casa, o que fizemos em casa? Os 14% de crentes que liam a Bíblia, que diminuiu para 9% depois dos lockdowns. O que essa crentaiada foi fazer em casa? Assistir televisão. Sorte que não tiveram que comer os seus gatos e cachorros. Ainda. Pode assistir televisão, não tem problema, mas leia a sua Bíblia também. De preferência um pouquinho mais do que assistir televisão. Né? Então Deus nos deu um ano sabático, nos deu um tempo para parar tudo. Quem estava estafado pôde respirar um pouquinho, dormir um pouquinho mais ou menos, porque foi para casa e as crianças também estavam em casa. Alguém fecha, por favor, a porta lá. Então, aconteceu muitas coisas, foram muitas as emoções. Mas nós tivemos tempo de jejuar, de orar, de ter comunhão com Deus. Especialmente quem trabalha muito, 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 teve essa oportunidade assim, vai, ou faz. Fez ou não fez. Tudo coopera para o bem, certo? Então, tudo está acontecendo de péssimo ao nosso redor, mas Deus. Então, Deus, como é que eu posso? O que o Senhor quer de mim nesse momento? O que eu posso fazer? Como eu posso orar ou interceder? Né? Então, nós tivemos uma oportunidade que Deus nos deu. Usamos, não sei. Mas marca um momento importante na história da humanidade? Sim, marca. O que exatamente? Não sei. Mas um passo na agenda de controle. Não vamos também criar nenhuma, né, fábula. Eu sei que eu tenho amigos que me dizem que eu sou cabeça dura porque dizem que o Covid é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. Pode ser que seja, eu não enxerguei isso ainda, eu não posso pregar algo baseado na palavra de outra pessoa, na revelação de outra pessoa. Eu já li todos esses documentos, já assisti todos esses vídeos, entendo da onde vem esse pensar. E se for, a gente vai olhar para trás e vai se confirmar, não tem problema nenhum. A gente está na palavra, está buscando se preparar para aquilo que Deus quer que nós nos preparemos hoje, no nosso hoje. E se não aconteceu, a gente ainda precisa se preparar para algo mais profundo. Eu creio que isso vai ser muito mais profundo, mais forte, mais intenso. Que a inflação que a gente está vendo hoje, né, algumas nações que estão aí, a Argentina, a guerra da Ucrânia, eu não creio que a guerra da Ucrânia com a Rússia descreva o segundo cavaleiro, onde é um
muito mais forte o que está escrito na palavra. Eu sou um pouco mais literalista, mas não tem problema. Se aconteceu, a gente olha para trás e fala, opa, era isso. Próximo, 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 o que é o próximo? É fácil de se situar. O problema é quando a gente está fechado naquela doutrina e não consegue enxergar mais nada. Aí fica um problema, porque aí quando Jesus vem, a gente não está esperando, né? Como na primeira vinda, que a gente não estava esperando, eles não estavam esperando e perderam o tempo da sua visitação. Me dá uma pausa, por favor. Praticamente terminamos. Um resultado do lockdown foi que nós descobrimos que existe um problema na globalização, que a globalização é boa, não estou falando que a globalização é ruim, o globalismo é ruim, duas coisas diferentes, mas algo da globalização que nos mostrou a fragilidade das nossas nações. Quando nós começamos a entrar em parcerias com outras nações e deixamos de produzir aquilo que nós poderíamos estar produzindo aqui, por ganho ou por perda, por dinheiro. Quando aconteceu a crise, fecha tudo, nenhum trabalhador na China trabalha, está todo mundo preso em casa. No começo não, né? No começo eles trabalhavam muito e exportaram muito, ganharam muito dinheiro. Aí, de repente, o Xing Ling, eu acho que isso é uma estratégia até, é uma coisa pessoal, minha ideia pessoal. Primeiro que ele fechou tudo lá, para a gente fechar tudo aqui, aí ele produziu, vendeu, e aí ele viu que a gente estava preso nos produtos deles, e aí eles param toda a produção, e os outros países ficaram, uou, e agora? O que eu faço? Mas foi bom para nos mostrar, as nações que estão acordadas, foi bom para mostrar. Foi bom para mostrar que nós precisamos acordar, porque o ditador lá não está pensando no nosso bem-estar, ele está pensando em nos destruir. E nós somos muito ingênuos, extremamente ingênuos, porque a gente pensa que todo mundo é do bem, que todo mundo é legal, que todo mundo é bom. Mas agora nós podemos acordar e entender que nós precisamos ter o nosso agro forte, que nós precisamos produzir tudo que é essencial, nós precisamos produzir os nossos medicamentos, nós não podemos deixar a China produzir tudo, nós não podemos deixar Taiwan produzir, só eles produzirem chips. Nós precisamos e podemos e temos essa força, essa competência, essa tecnologia para produzir tudo aqui. Então, a nação que vai despertar, e nós, graças a Deus, temos um líder que está bem acordado, essa nação ela vai ter uma longevidade maior no meio dos abalos, porque ela vai deixar de depender tanto das outras nações, sabendo especialmente que algumas delas querem prejudicar as outras, né? Então, a cadeia de distribuição ela foi extremamente debilitada. Esse daqui é do último seminário, então já tem 1 ano essas fotos. Eu acho que elas já têm 1 ano. Eu mostrei para vocês no ano passado? Espera aí que eu sei. 27 de abril de 2022, são mais recentes do que eu imaginava. 27 de abril de 2022. Esse é o trânsito náutico. Então, vocês estão vendo barcos, navios, petroleiros, especialmente cargueiros, né? Cada um tem a sua cor. O vermelho são os petroleiros, azul escuro é navio de passageiro, verde são os cargueiros e laranja são os pesqueiros. Então, você está vendo especialmente aqui nessa foto, acho que eu tirei os outros, está só vermelho e verde, né? Então, você está vendo cargueiros, tem bastante pesqueiro aqui. Você está vendo muito cargueiro e muito petroleiro. Por quê?
todo mundo depende do petróleo que sai daqui. Alguns dependem do petróleo que sai de algum lugar daqui. E aí você tem, aqui nessa época, estava tudo parado no porto lá em Xangai. Os navios estavam todos estacionados lá. Então você fazia o seu pedido, não tinha ninguém produzindo, ficava tudo preso lá. Você pagava e ficava esperando 1 mês, 2, 3. Vocês precisam ver o de trânsito aéreo, é bem legal também. Mas enfim, olha como está o trânsito, como é o trânsito ao redor do mundo. Se acontece uma interrupção na cadeia de distribuição, por exemplo, aqui no canal de Suez, acredite se quiser, tem um corpo d'água aqui. E aí o cara sai daqui, ele dá a volta para chegar no mar Mediterrâneo, ao invés de dar a volta toda por baixo da África, para entrar lá pelo Marrocos, lá pela Espanha, não. Ele vai pelo caminho mais curto, só que ele vai pegar um super trânsito. E esse trânsito vai um, volta um. Esse trânsito é muito intenso por um canal feito pelo homem, que é o canal de Suez. Eu fiquei esperando, porque tem a hora do dia que você marca, você agenda e tem a hora certa para quem vem de lá e quem vem de cá. E eu fui pesquisar, fiquei esperando para poder tirar foto para vocês. Olha como eu amo vocês, gente. Esse é o canal de Suez, essa tripinha aqui, ó. Agora, lembra quando ficou um navio parado, de atravessado? Não entrava e não saía nada. Interrompeu toda a cadeia de distribuição aqui embaixo no Mar das Arábias, Índia, China, Austrália, não chegava nada no Mediterrâneo, a não ser que desse a volta toda. E vice-versa, né? E a gente não vai entrar nesse assunto hoje, eu tenho só alguns slides. Oriente Médio. O centro do mundo, pelas escrituras. Israel é o centro do mundo. Esse é um mapa do Oriente Médio, essas são as nações que compõem o Oriente Médio. Mas o centro do Oriente Médio é Israel. E o centro de Israel é Jerusalém. Nós precisamos estar de olho em qualquer acordo de paz que surja para Israel e Palestina. Qualquer um. Qualquer acordo que venha a dividir Israel vai gerar, vocês lembram o que lá nos Estados Unidos, se eles participarem? A divisão, o terremoto que vai dividir os Estados Unidos em 2 partes. A gente estudou isso no mês passado, no último seminário, as profecias que nós vimos. E é bíblica a profecia da divisão da terra, que Deus vai trazer destruição sobre quem dividir a terra de Israel. E os acordos de Abraão tratam exatamente disso, da divisão da terra de Israel. Metade para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você. Mas toda vez que os Estados Unidos ou que as nações tentam dividir Israel, acontece uma desgraça no mundo. Eu vou ainda colocar em algum seminário isso. Quem escreve, quem detectou isso foi não só o Jonathan Cahn, mas ele escreve de forma bem didática, né, os abalos que aconteceram por causa disso. Agora tem um mocinho simpático, mais ou menos simpático, que é o Jared Kushner, que está à frente desse novo acordo, dessa nova movimentação para estabelecer alianças para que Israel tenha mais livre comércio e etc. Eu estou só tentando entender onde vai entrar a construção do templo, porque parte do governo do anticristo ou parte do cenário dos últimos dias implica em termos um templo em Jerusalém. E queria só mostrar para vocês que ele é o mentor ou o maior, como é que fala? Movimentador desse projeto Paz para Prosperidade, ou seja, se houver paz entre muçulmanos e israelenses, haverá prosperidade em todo o Oriente Médio. E o que sempre me chama a atenção quando eu vejo esse
esse momento em que ele, né? É esse chão, esse piso que parece um espelho, porque me lembra o mar de cristal, de vidro que está diante do trono, com ele bem em cima, né? Sempre me lembra disso. Mas, enfim. Eu acho que ele é uma pessoa que a gente pode ficar de olho, meio que é uma pessoa interessante. E como ele está muito envolvido nesse projeto de paz para a prosperidade, é bom a gente deixar ele no radar, deixar antenado aí. Promovendo paz e segurança no Oriente Médio. Uf. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Ah, não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.